Hoje daremos início a um novo ciclo com o Castíssimo Coração, que há pouco mais de 4 anos vem nos transmitindo suas instruções. Em 2015, São José nos transmitiu um ciclo de mensagens diárias. Em 2016, um ciclo de mensagens semanais. Ao mesmo tempo em que todos os dias vinha em aparições reservadas a vidente Irmã Lucia de Jesus para contar a história de sua vida, que será publicada na forma de um livro, quando ele assim o indicar. E hoje vamos nos abrir para saber qual a vontade divina para o ciclo que chega. Para iniciar essa nova etapa com São José, vamos estudar algo que é mais do que uma instrução. É uma dádiva, uma graça do céu para a humanidade. Vamos colocar-nos diante do relicário de São José, onde se encontra seu casto e divino coração. No dia 19 de março de 2017, quando comemoramos o aniversário dos 4 anos das aparições de São José, a pedido dos mensageiros divinos, eu me encontrava realizando uma tarefa no Centro Mariano de Aurora, no Uruguai. Nesse dia, recebi São José de forma reservada e sua mensagem foi transmitida ao vivo no encontro de oração que realizamos todos os dias 19, em união ao Casto Coração. Nesse dia, o vidente Frei Elias del Sagrado Coração estava conduzindo o encontro de oração, preparando os corações para escutar as palavras de São José e também para receber a mensagem diária de Maria, Rosa da Paz. Quando nossa Santa Mãe chegou, nos trouxe uma surpresa. Ela veio com o relicário de São José, falando sobre ele, e depositou espiritualmente aqui, na Casa do Peregrino, no Centro Mariano de Figueira, no Brasil. Quando recebemos o pedido de Maria de estudar essa mensagem e realizar um programa sobre ela, confesso que me vi diante de um grande mistério, porque senti que primeiro deveríamos contemplar e buscar esse relicário, para depois dá-lo a conhecer à humanidade através desse estudo. E foi assim que durante a peregrinação na Europa, estive buscando uma forma de chegar a este sagrado relicário de São José. E por 2 vezes, São José nos aproximou dele e nos explicou um pouco mais sobre esse mistério. Hoje estudaremos aqui a mensagem de Maria, Rosa da Paz, e proximamente aprofundaremos na graça que é estar diante do relicário de São José. A Virgem Maria começou a mensagem colocando em nossas mãos o relicário de São José, dizendo: Queridos filhos meus, hoje deixo entre suas mãos o sagrado relicário do Castíssimo Coração de São José, como a oferenda de meu celestial esposo e em agradecimento por tudo o que até hoje foi amorosamente manifestado. Este sagrado relicário de São José será seu instrumento de batalha contra a indiferença humana
e será um impulso a uma contínua fraternidade entre os seres, porque neste sagrado relicário se encontra o divino coração de São José, honrado pelos anjos do céu como um modelo espiritual por sua santidade, humildade e serviço. Estudando essas palavras em nosso coração, perguntamo-nos por que e para que esse sagrado relicário nos é entregue neste tempo. Estamos em tempos definitivos para a humanidade, isso já o sabemos. Mas muitas vezes nossa consciência encontra dificuldades para acreditar verdadeiramente que isso é assim. E demonstramos isso através de nossas ações, sentimentos e pensamentos. E isso é o que a Virgem Maria chama de indiferença humana. Porque muitas vezes compreendemos as suas advertências, podemos ver a realidade da humanidade que se degenera e se perde cada dia mais. Podemos sentir dentro de nós mesmos que emergem aspectos e energias que desconhecíamos para serem purificadas e ainda assim, uma parte de nossa consciência parece não aceitar nem acreditar que uma mudança permanente seja necessária. Às vezes, a nossa desculpa é que não somos capazes de fazer algo grande, significativo, algo que nos traga um impacto na consciência, fazendo-nos sentir que foi uma mudança definitiva. Por isso vem o relicário de São José, para nos demonstrar que a definição da consciência humana começa nas coisas mais simples, que são as raízes de uma vida sem amor. O Sagrado Relicário vem para nos ajudar a vencer a indiferença, despertando em nós o sentido da fraternidade, que nada mais é do que, nas menores coisas, colocar o outro em primeiro, dar-lhe a melhor oportunidade, fazer com que o outro se sinta bem, tendo tudo o que necessita, que se sinta acolhido, amado e amparado. Compreendemos aqui que o plano de Deus está se desenhando em detalhes, nos pequenos atos fraternos que mostram ao universo o que somos em verdade. O relicário de São José foi colocado em nossas mãos para que o contemplemos todo o tempo e recordando sempre esse modelo que nos chama à santidade, à humildade e ao serviço, como forma de expressar plenamente o que Deus pensou para nós, e que, como São José, possamos alcançar o Espírito Divino, a completa união com o nosso Pai Celestial. Seguindo com a mensagem de Maria, ela nos disse: que este sagrado relicário de São José, que hoje deposito em suas mãos, motive-os ao despertar contínuo ao serviço incondicional, para que novas almas abracem essa proposta, que através do castíssimo coração vivam o serviço ao próximo e aos reinos da natureza, construindo e regenerando toda a humanidade. O relicário de São José se coloca diante de nosso coração e em nossas mãos como um espelho, onde podemos encontrar a verdade sobre nós mesmos, já que ele expressa o pensamento de Deus para todo o planeta. Esse relicário não guarda em si uma exceção divina, ele guarda um coração humano, assim como o nosso, mas que se dispôs a encontrar no serviço toda a vida o caminho para a unidade com Deus. E quando a Virgem Maria traz esse relicário ao nosso encontro, não é apenas para que nós possamos contemplá-lo e estar diante dele por alguns instantes. Ele nos inspira a atuar, a servir e a nos tornar exemplos deste serviço. Chama-nos a ser também nós espelhos vivos, para que outros encontrem um caminho para transformar a própria vida e reencontrar o propósito divino. Estamos diante dessas palavras muito simplesmente
e em humildade, como alguém que se depara com uma verdade, com uma lei. Ficamos diante desse relicário, deixando que ele nos transforme e nos inspire, e depois colocamos em prática o que desperta como um impulso em nosso interior. Começamos a ver as respostas da vida, o despertar das almas nas coisas simples, como o coração humano vai se regenerando, primeiro dentro de nós e depois ao nosso redor. A necessidade deste tempo é o que deve mover as nossas consciências a experimentar isso a que a Virgem Maria e São José nos chamam, para que não passem as palavras e o tempo, para que não passem as ferramentas divinas e nós não as tenhamos usado, para vencer a indiferença deste mundo, que começa em nosso interior. No trecho seguinte, Maria nos disse: este sagrado relicário que hoje Sua Mãe Celeste lhes apresenta é a relíquia fundamental que São José constituiu quando ele ingressou em humildade no reino dos céus. Foi este sagrado relicário do coração de São José que o Pai Eterno recebeu de seu fiel servo, depois que ele se elevou aos céus em alma e em espírito. Essas palavras nos levam a compreender como podemos, quão sagrado é esse relicário que nos é entregue. Ali está o mistério da humildade de São José, que, tendo vivido integralmente o arquétipo de Deus para a humanidade, entrega toda a sua experiência, permanecendo ele na plenitude de ser nada. E depois de passar pelas mãos de Deus, esse relicário hoje se coloca em nossas pequenas mãos, como um tesouro único que nos faz sentir a grande necessidade planetária. O Criador e seus mensageiros nos entregam todas as graças, todas as ferramentas, todas as chaves, todos os impulsos que podem. E depois de que Maria Santíssima nos entregou a rosa de seu coração, que representa o que de mais puro ela alcançou como consciência divina, hoje São José coloca em nossas mãos o seu relicário. Se refletimos sobre essas entregas absolutas da divindade para com a humanidade, pensemos então em quão pouco é que nos disponhamos a servir mais, a pensar mais no outro, a viver aquelas experiências de amor e de perdão que apenas nos farão crescer e que curarão as nossas consciências. Apenas há benefícios nesta vida, apenas há plenitude em servir, uma sensação de que finalmente estamos fazendo valer a pena a vida neste mundo. Se aqueles que são não apenas a nossa guia, mas a guia e o exemplo de todo o universo, se colocam entre os menores das criaturas e lhes entregam tudo o que são, por que deve ser um peso para nós entregar tão pouco para eles? Por que não nos animamos a dar mais? Vamos deixar que o relicário de São José nos coloque diante desse novo ciclo de uma forma diferente, mais dispostos a valorizar tudo o que Deus nos entregou, respondendo com a nossa vida e o nosso coração este presente celestial que o Criador nos concedeu para que possamos regenerar a consciência humana. Vamos continuar lendo a mensagem e deixando que os impulsos cresçam dentro de nós. No trecho seguinte, a Virgem Maria nos disse: São José aportou ao universo, como membro da humanidade, o exemplo vivo do amor ao conhecimento e à instrução. São José foi considerado por Adonai o guardião das almas, e este sagrado relicário representa para a raça humana a possibilidade de imitar um exemplo humano transformado como foi o Castíssimo Coração.
Este sagrado relicário que hoje o universo lhes apresenta é o símbolo espiritual para as almas de que na Terra é possível viver a transformação e a redenção. E aqui estamos hoje, em um lugar onde o conhecimento e a instrução universal sempre foram o motor de nossa transformação e o motivo de nossa perseverança na vida espiritual. Agora é necessário um pouco mais, um amor que nos motive não apenas a seguir estudando e nos informando, mas deixando que essa experiência nos transforme, conduza-nos à redenção e nos dê o valor e a coragem de ser diferentes, de vencer nossas resistências e tendências humanas, nossa indiferença, para que, como São José, humildemente, possamos ser exemplos para outros. Pensemos em Deus, em sua esperança e em seu coração perseverante no projeto humano, muitas vezes sustentando a incompreensão daqueles que não veem na humanidade um futuro espiritual verdadeiro. Pensemos no momento em que tenhamos que retornar ao universo para estar diante do Pai. O que colocaremos dentro do relicário de nossa evolução? Em que esteve o nosso coração e do que estará preenchido? Que ofertaremos àquele que nos entregou tudo, inclusive a si mesmo, para que pudéssemos seguir aprendendo e crescendo nesta terra, para que pudéssemos ter uma oportunidade de viver a redenção? Como nos disse a Virgem Maria, que este sagrado relicário, amorosamente oferecido por São José ao Divino Pai, represente a partir de hoje o símbolo da persistência e da fé ante toda a condição humana e materialista. No dia 19 de março de 2017, a Virgem Maria não apenas nos deu a graça de ter por alguns instantes o sagrado relicário de São José entre nossas mãos, mas consagrou a casa do peregrino ao casto coração, deixando em sua contraparte espiritual esse santo relicário, para que este impulso se alimente e cresça dentro de nós e através de nós em toda a humanidade. Ela nos disse: este sagrado relicário ficará espiritualmente depositado e exposto na contraparte espiritual da casa do peregrino, para que todas as almas do mundo que aqui chegarão encontrem, por meio da oração, esse sagrado terafim que hoje o casto coração lhes doa através da Imaculada Mãe. Que este sagrado terafim seja trabalhado todos os dias 19 que virão pelas almas missionárias e orantes, a fim de que nestes tempos sejam reparados os graves ultrajes pelas guerras no mundo, pela exploração das crianças, pela venda das mulheres nas ruas, pela solidão dos enfermos, pela morte dos inocentes e pela destruição nociva dos reinos mineral, vegetal, animal e dévico. Vejamos como, com tão pouco, os mensageiros divinos se dispõem a fazer tanto. Vamos honrar e agradecer a este santo relicário por estar entre nós, disponível para que o encontremos e, através dele, possamos prestar um serviço a toda a consciência planetária. Acreditemos verdadeiramente que, se orarmos, ao menos no dia 19 de cada mês, em união ao relicário de São José, todas essas situações serão reparadas e um alívio à consciência de Deus e ao espírito ferido do planeta poderemos oferecer. Que este dia 19 seja apenas um impulso para tudo o que este santo relicário nos inspirará a viver todos os dias. Deixemos que nosso espírito se mova, que nossa alma fale
e se expresse dentro de nós, porque a humanidade o necessita e nós também. Sintamos a infinita graça de Deus através da presença do Relicário de São José no Centro Mariano de Figueira e em cada um de nós. E vamos ser consequentes com o casto coração, para que este ciclo que se inicia nos encontre um pouco mais despertos e dispostos a responder ao chamado celestial. Que este Terafim seja a ponte de comunicação para todos com Deus, e assim Ele não derramará justiça, mas pura e infinita misericórdia. Agradeço-lhes por responderem a São José, porque estes últimos 4 anos de trabalho permitiram a graça que sua Mãe Celeste hoje lhes traz. Ama-os em união ao amor de São José, sua Mãe Maria, Rosa da Paz. O Centro Mariano de Figueira, aqui no interior de Minas Gerais, no Brasil, está aberto a todas as almas missionárias que se animem a encontrar no casto coração de São José o caminho para o serviço, para a humildade e para a transformação da condição humana. Que o maior serviço destes tempos seja a redenção de cada um de nós, para que outros encontrem um caminho através do nosso exemplo, para que as almas vejam a obra dos mensageiros divinos estampada em nossas vidas e que o Criador possa fazer de nós instrumentos para que sua misericórdia siga se vertendo, resgatando e reparando este mundo. Animamos todos a que venham à Casa do Peregrino, que é um lugar simples, como é o casto coração de São José, mas que guarda grandes e infinitas graças, porque Deus colocou aqui o seu coração. Seguiremos aprofundando sobre o Relicário de São José, já que ele mesmo nos entregou algumas mensagens extraordinárias complementando essa revelação de seu coração. Nos programas que virão, também daremos seguimento ao estudo das mensagens diárias de São José e assim colocamos na consciência humana uma sementinha que caberá a cada um de nós fazê-la germinar, crescer e se tornar uma árvore da nova vida. Muito obrigada a todos. Nos veremos no próximo encontro com o Castíssimo Coração de São José.